essa é uma grande vantagem da solução da elétrica inteligente, que você prepara a instalação elétrica. Trazer uma analogia aqui, ou um exemplo melhor de uma pirâmide, né? Então você tem uma pirâmide, o que nós entendemos? Hoje você trouxe até uma questão legal que é o analógico. Mas eu perdi o Wi-Fi e aí o analógico, né? Como que funciona? Então você está dependente hoje de uma solução que separou o Wi-Fi. Isso é uma dor que você trouxe. E a gente olhou a pirâmide no seguinte sentido: quem está construindo precisa fazer o analógico. Não tem como fugir do analógico. Por quê? Porque até as tecnologias sem fio, ela precisa ser implementada numa estrutura elétrica, né? E se a gente já precisa fazer esse analógico, por que não mudar esse analógico? Fazer um analógico mais inteligente. Então foi aí que a gente encontrou um meio dessa pirâmide. Então existe uma base que é elétrica convencional, que todo mundo que está construindo precisa fazer, e existe o pico da pirâmide, que é a automação, que não é todo mundo que faz. E que precisa, que tem essa necessidade, mas não é todo mundo que faz. Então não tem como a gente evoluir esse analógico. Então a gente encontrou um espaço aqui no meio para falar assim, vamos evoluir esse analógico e vamos construir uma base nova. E essa base nova, ela é a estruturação para que você consiga chegar num resultado de automação com robustez e eficiência. Fala aí, arquiteto Júlio na área, e começamos mais um AEC-Tech, aquele podcast de tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. E hoje aqui nós temos um episódio um pouco diferente. Nós vamos falar aqui sobre elétrica inteligente. E eu tô com o pessoal da Danf. Sejam bem-vindos à SPBIM. Obrigado. Primeiramente, para quem não conhece, aqui eu tô com o Murilo, com o Thiago. Podem se apresentar aí pro pessoal. Bom, primeiramente queria agradecer em meu nome da Danf, a oportunidade da gente estar aqui, podendo trazer um pouco da nossa trajetória, da nossa história como empresa. E, bom, minha trajetória profissional começou aos 14 anos de idade. Então eu fiz um curso técnico de informática e a partir daí foi onde me motivou a buscar o caminho da tecnologia e não parei. Aí depois do técnico eu fiz técnico em mecatrônica, onde eu tive a oportunidade de conhecer por diversas áreas, elétrica, eletrônica, a parte de mecânica e programação, e isso me impulsionou e me levou à minha formação, que é tecnologia de informação. Então, trabalhar com a parte de rede de computadores e programação. E depois disso, eu tive uma oportunidade de conhecer o ramo da automação residencial e também conhecer os produtos que tinham no mercado disponível. Então, dentro desses produtos, alguns eu tive a oportunidade de instalar, configurar esses equipamentos e os outros como base de conhecimento. E esse foi o meu início aí nessa área aí da automação residencial. E eu também agradeço essa oportunidade, né? E minha história, comecei também aos 14 anos, fazendo um curso no Senai de eletricista de manutenção. Então, praticamente, minha trajetória toda é voltada para a elétrica. Então, fiz 2 anos no Senai. No Senai, tive a oportunidade de participar da Olimpíada do Conhecimento, que daí ali é onde eu tive um conhecimento muito grande na parte de montagem de painéis. Então, fiquei ali praticamente 3 meses imerso somente em montagem de painéis. Então, foi muito bom, isso aí é um aprendizado muito bacana. Aí, logo que terminei essa parte da Olimpíada, tive a oportunidade de começar a trabalhar já com elétrica também. Aí passaram-se 2 anos trabalhando em manutenção na cidade de Rio das Pedras, na fábrica de chocolate que tinha ali, né? Que ele estava transitando, que fazia chocolate, aí mudou para matéria-prima para cacau. Então aí tinha que muito painel, muita parte para montar. Então tive essa oportunidade de fazer todo o projeto ali. Então foi parte elétrica. Depois fiz técnico em mecatrônica, curso de CLP também, e depois a engenharia elétrica. E todo esse período meu foi trabalhando com elétrica mesmo. Então, depois dessa fábrica de chocolate, comecei a montar usinas de açúcar. Então, fui para o Goiás em 2005. Com 21 anos de idade, já tive a oportunidade de coordenar toda a instalação elétrica de uma usina. Depois foi a segunda, depois Tocantins. E assim foi ampliando o conhecimento voltado para a elétrica, né? Até que, em 2014,
Aí a gente montou a Danf e ficou mais com tecnologia. Mas em 2010 já tive a oportunidade de trabalhar com automação. Então, trabalhando com automação. E em 2014 a gente se uniu para iniciar a Danf, né? Legal, parabéns pela trajetória. Uma curiosidade, antes até para perguntar para vocês dois. Quanto tempo antes de abrir o negócio vocês ficaram ali nesse universo, né? Porque você estuda, trabalha, né? Eu até brinco, o pessoal fala que é o momento que a gente mais aprende quando a gente trabalha para os outros. Sim. Porque geralmente você está trabalhando muito, aí você consegue estudar, você ainda consegue dar um jeito de estudar, trabalhar. Então você está ali com a visão, né? Vamos dizer assim, do que está acontecendo, e a competência, né? Fazendo ali, gerando isso. Porque quando a gente abre um negócio, a gente acaba lidando com outras coisas e menos com a parte técnica e a parte operacional. Às vezes você tá na gestão da operação, mas você tá mais ligado à parte comercial, negócio, expansão e etc. Quanto tempo que vocês ficaram até vir o estalo ali de putz, vamos abrir um negócio nesse sentido? O meu, que acontece? Já com 18 anos, mais ou menos, já tive a oportunidade de trabalhar por conta. Então, eu com outro sócio, a gente já trabalhou. Então, aí é onde foi montando essas usinas, trabalhando nessa parte industrial, chegou até 2008... Mas na parte de instalação. De instalação. Isso, instalação e montagem de painéis. Então, que eu montava painel para BB, com os produtos da BB, Finder, então era um produto... Era completo a instalação. Então, nessa época eu já cheguei a ter 22 funcionários. Comecei a trabalhar por conta, sozinho. Caramba. Eu com o Reinaldo na época, e a gente foi ampliando, chegou até 2008 com 22 funcionários. Daí a crise de 2008 já teve muita inadimplência, a gente não conseguiu tocar. Aí já parou ali. Daí de 2010 até 2014 eu fui funcionário. Aí no começo de 2014, aí é onde eu saí, já com a experiência, a ideia que era? Era trabalhar por conta e tocar meu próprio negócio. E a ideia era a Danf ser uma empresa de instalações elétricas, que é o que eu sabia fazer, já estava terminando. De serviço, isso. Aí a hora que encontrei o Murilo, então a gente já começou com automação também. Agregou mais esse ponto. Porque o Murilo já conhecia ele desde 2010, mas só que ele estava numa empresa. Eu saí primeiro, aí passou um tempo ele saiu e a gente uniu para estar... Mas é só para eu entender, dessa parte que você começou com 22 anos, isso que ano que era mais ou menos? A Danf? Não, antes da você teve a sua primeira empresa, que depois com você foi 18 trabalhar... anos. 18. Aí você ficou até quanto tempo? Até 2014? 2014 eu fiquei 4 anos trabalhando. 4 anos aproximadamente. 4 anos. E antes que você já tinha empresa, quanto tempo já era de empresa? 2008, 2018, eu comecei 10, em 2003 até 8, 7 anos. 6, 7 anos. Então foi 6, 7 anos, mais 4 anos de mercado. E agora desde 2014, 10 anos, mais de 10 anos até aqui. Então 11 anos. Que é importante, eu gosto de trazer esse recorte do tempo, porque a galera às vezes acha que ele teve uma ideia, né, viu um YouTube e começou de um dia pro outro. Sim, a ideia ela nasce assim, né? Só que existe a bagagem, né? Porque eu falo assim, se você abre uma coisa sem você ter muita experiência no assunto, sem ter bagagem, às vezes você tá com a sua mira no escuro ali, você não sabe o que vai acontecer, né? É verdade. E você já era o sniper ali, você já tinha a experiência, já sabia o que estava acontecendo, você vivenciou um momento, veio uma crise, foi pro mercado, voltou, deve ter se aproveitado esse momento também para se atualizar, etc. Sim. E depois voltou com o seu negócio. Então é legal trazer esse recorte pro pessoal. Fiz engenharia elétrica, semana que vem eu já tô com a minha empresa, tô com 22 funcionários. Sim, e tá tudo Era certo. outro tempo também, né? Era outro tempo. Esse período que eu fiquei no mercado, aí foi onde eu concluí a faculdade. Aí foi os 5 anos ali de faculdade, nesse período também, né? Parabéns, Thiago, parabéns. Foi guerreiro aí. Sim. O Thiagão começou cedo. Começou, cara. Como empreendedor. O meu primeiro empreendedorismo foi formatando computador das pessoas. Quem nunca, né? Quem nunca. E começou família e depois isso foi se estendendo, né? Mas por mero, naquela época, vontade de aprender mais, né? Nem olhava isso como empreendedorismo. E também nem sabia o que era empreendedorismo, né? E assim, a gente... do momento que a gente montou a Danf, durante esses 10 anos, foi uma série de aprendizados e desafios para nós, né? A gente comenta com o Thiago que no início a gente tinha um negócio ali, fazia tudo e tinha que se virar com tudo, né? E hoje a gente, amadurecendo por esse tempo, né? Buscando conhecimento,
e enfrentando os desafios para transformar realmente a Danf numa empresa, né? Onde a gente consiga formar pessoas, né? Trazer um time para ajudar a gente. E essa história minha do Thiago começou nessa empresa que eu tinha oportunidade de conhecer ele. Então ele trabalhava muito em campo, então fazia startup em usinas. Então a gente montava toda a parte dos painéis na fábrica e ele ia com a equipe dele para a usina para fazer o startup. Então essa bagagem de elétrica que o Thiago adquiriu ao longo desses anos, isso fortaleceu muito o início da Danf e também hoje a nossa principal solução, que é o tema que a gente está trazendo aqui, que é a elétrica inteligente. Então foi um período aí, o meu foi uns 4 anos nesse período de trabalhar na automação industrial e depois fazer a virada de chave para automação residencial. Porque assim, Júlio, a questão do empreendedorismo, o que acontece? O meu, eu comecei cedo, mas já baseado em cima da minha mãe. A minha mãe, que foi a minha mentora todo o tempo ali, ela sempre trabalhou na roça, era rural, e o que é? Sempre ela trabalhou ali, trabalhando na roça, o que é? É em cima dos resultados. Então ela sempre me ensinou, falou, filho, você sempre vai ser em cima do que você produzir, é o que você recebe. Então vai nesse caminho. Então ela me ensinou essa parte e meu pai me ensinou a ser bem tranquilo. Meu pai é sossegado ali, mas faz o que precisa ser feito. Então essas virtudes é o que tem ajudado muito e nessas 2 empresas tem dado muito certo por causa dessa base que eu tive em casa, né? Não, muito bom. Eu vou trazer aqui a minha base também. Ô mãe, se estiver ouvindo aí, também é mais a questão da lealdade e a determinação, né? Então, eu vejo que muito dos desafios que a gente enfrenta e consegue superar, tanto eu como o Thiago, dentro da Danf, é baseado muito nos nossos princípios, né? E nos valores. E esses valores e princípios a gente traz herdado, né? Então, o Thiago... né, como ele comentou, e no meu caso a lealdade e a determinação, que é 2 palavras que assim, caminham juntas, né? Tem que estar junto com a gente. Não, é só pegar esses 4 que vocês falaram aqui, que é resultado, lealdade, determinação e comprometimento, vamos trazer aqui. São os valores. É a base. É os valores. Porque eu falo que valor é inegociável, né? Sim. A gente também tem os nossos valores, e aí quando eu vejo que isso é importante, porque quando você tem os colaboradores e a pessoa ela vai contra os valores, ou até mesmo o cliente que vai contra os valores, você já sabe que esse negócio não vai para frente. Sim. Então, tem que permear ali, né? O negócio tem que nascer dali e tem que ser top-down, tem que ser de cima para baixo. E todo mundo tem que... Eu falo que muitas vezes você... É engraçado, né? Você contrata a pessoa porque ela é competente, ela tem a produção, ela entrega. Mas às vezes ela não tem esse outro lado. Né? Ela vai... E se ela vai contra os valores de uma empresa, é aquilo que eu digo, né? Você tem 2 vetores, né? Que é questão de estar alinhado com os valores e dar resultado. Sim. E aí você sabe como que você atua ali com as pessoas com base nisso. A pessoa tá com alinhamento de valores e dá resultado, promoção, desafio, crescimento. A pessoa não tá alinhada com os valores e dá resultado, você vive no estômago, até um dia que ela deixa de dar resultado. Que aí é fato que acabou o relacionamento ali. Então, é importante quando eu falo pro ouvinte sobre essa questão dele entender quem é ele. Sim. E isso que você falou, que é a base, né? A palavra base, eu acho muito importante, porque é algo que a gente não consegue ensinar. Não. Né? Eu ensino Revit, ensino ferramenta, ensino BIM, ensino tecnologia, mas eu não consigo ensinar índole, não consigo ensinar condutas, entende ou não? E é isso mesmo. Não, e é uma parte legal, assim, eu trabalhei uma época com alguns projetos de grande porte, e aí muitas vezes a gente olha para esses projetos de grande porte e consegue se inspirar para poder trazer muitas coisas pro pequeno, eu falo, sabe? Sim. Igual vocês vieram da indústria, entende? Então, e hoje vocês cuidam do mercado que é residencial, vamos dizer assim, boa parte, tem outras áreas, mas eu digo... Então você conseguiu adaptar, você sabia que a dor era universal, só que você trouxe, até para fazer um MVP, eu acredito que é melhor, né? Para um cliente menor, porque você consegue ter um controle melhor, validar. E eu acredito que depois vai ter soluções para grandes, né? Para centro de distribuição, para data center, esse tipo de coisa, que são lugares que tem uma...
a parte de eletricidade e a parte de computação é algo que não tem como não andar de mãos dadas ali, né? É uma Sim. convergência que assim não tem É mais natural, volta, né? né? É natural. É assim, cada segmento complementa o outro, né? Então hoje, e a necessidade dessa convergência, ela é cada vez maior, né? Então no nosso mercado, que é o nosso mercado principal, que é o residencial, a gente já enxerga muito isso, mas também existe os outros mercados que estão nessa evolução também. Eu vejo sendo assim, até naquele dia, para quem não sabe, a gente se conheceu no evento do Enix, né? Isso. Que é um evento de inovação da construção civil. E eu achei bem interessante lá o painel, depois a gente coloca umas imagens, uns vídeos aqui, Sim. que eu passei, assim, era até... Tinha esse tópico, né? Essa palavra-chave, né? De elétrica inteligente. Eu falei, peraí, deixa eu ver o que é elétrica inteligente. Porque tudo geralmente o pessoal copia as coisas smart, Alexa, esse tipo de coisa, né? Aí, quando eu entendi a fundo o que era, eu falei, pô, realmente é inteligente. Porque existe um fato, depois a gente vai falar agora do processo, pessoal, mas... eu sempre falo isso, que é importante você estar nesses encontros, porque se eu não tivesse ido nesse evento, eu não tinha conhecido o produto de vocês, enfim, tá no ambiente certo como o podcast. E aproveitando, você que tá ouvindo o podcast, não esquece das 5 estrelas aí, compartilhar com o colega de profissão, que eu tenho certeza que vai levar ele pro próximo nível. Aproveitando então aqui o nosso podcast, conta um pouquinho como que veio a dor, e aí vocês falaram, tem negócio aqui, como foi esse momento eureka aí, essa ideia? Então, aí a Danf, o que a gente surgiu? O primeiro passo seria instalações elétricas e automação residencial. A gente começou a trabalhar ali em 2014 com essa tecnologia, com esse conceito. Porém, o que acontece? Como eu tive bastante experiência na indústria, e uma das coisas que eu não conseguia entender numa residência, porque assim, eu cortava caixinha, chumbava conduíte, fazia todo esse processo, executava ali na operação mesmo. O que eu não conseguia entender era no final da obra, depois que a casa está pronta, o cliente pedia para mim fazer uma alteração de um interruptor, eu ter que tirar um cabo daqui, colocar em outro interruptor, às vezes passar, que às vezes não tinha preparado um paralelo, no projeto não deixou pronto, ou um intermediário que o cliente está pedindo, e não ter como fazer. Daí falar para o cliente, para a gente fazer isso vai ter que cortar a parede, ou vou ter que abrir o gesso novamente. Aí ficava essa parte travada. E o que é? O cliente tinha que adaptar com a elétrica que foi executada. Foi executado isso, você tem que aceitar isso daqui. E eu não conseguia entender essa parte, porque tinha uma tecnologia, dá uma solução, uma outra topologia, que é o que a gente usa na indústria, o que é? O CCM. Todos os motores saem de um centro de comando ali de motor e o acionamento chega ali também. Aí, chegando nesse ponto, você consegue fazer qualquer alteração que precisa. Então, por que na residência não é dessa forma? Aí é onde a gente começou a trabalhar com um sistema centralizado. Aí o sistema centralizado, o que eu consigo fazer? A hora que o cliente entrou na casa, Thiago, eu preciso alterar esse interruptor. Você consegue fazer sem ter que passar cabo, sem nenhum transtorno nenhum. Então, o que a gente acabou fazendo? Trabalhando nessa parte para resolver essa dor do mercado e também resolver a dor dos arquitetos, que às vezes na hora de você fazer um projeto, você tem que ficar lá tempo para definir o que vai acender aqui, o que vai ali, você determina tudo aquilo. Depois que o cliente entra na casa, às vezes não é aquele caminho, é o outro, e perde aquele serviço. Então, com a elétrica inteligente, a gente já conseguiu trazer uma solução que a gente consegue fazer esses ajustes sem ter que passar cabo. Então, essa facilidade e ganhar tempo, porque como a gente fazia instalações elétricas também, no mínimo, nas passagens de cabo, eu reduzia em 30% o tempo da passagem de cabo. Complementando esse ponto que o Thiago trouxe, a gente teve um momento que a gente pegou o espectro da construção e pontuou o que teve de evolução na construção. Então você vê que cada elemento que compõe hoje uma construção, tudo passou por uma evolução. Desde, às vezes, uma mão de obra para sentar um piso, né, tinta, revestimento, né, tudo existe uma evolução. Só que aí a gente pegou uma lupa e foi lá na parte elétrica. Poxa vida, né? O que evoluiu na parte elétrica hoje? Teve evolução, mas teve evolução em dispositivos. Às vezes a lâmpada que era incandescente, hoje ela é LED. Hoje interruptores você tem de vários modelos, né? A estética mudou muito. Tipo de lâmpada,
Cara, então, essa parte de design teve muita evolução e isso abriu muitas possibilidades para o arquiteto, para o pessoal que desenvolve todo esse projeto luminotécnico, trabalhar muito bem isso, né? Mas e a parte funcional da elétrica? Qual a evolução que teve? Então, hoje você faz um projeto luminotécnico, né, para o cliente e é pensado nesse projeto luminotécnico todo o cenário possível, né? Eu vou deixar um spot iluminando um quadro, tal. Mas é hora desse cliente operar isso. Como que vai ser? Né? Ele vai sair interruptor por interruptor acendendo essas lâmpadas? Bem provável que não, porque não é prático. Então a gente olhou para esse ponto, colocou essa lupa e falou, opa, precisa mudar. Trazendo o que o Thiago comentou da mudança, porque é algo que a gente, não é que está errado, a gente não consegue, é que é quase impossível você imaginar qual vai ser o convívio real da pessoa quando ela entra dentro da casa. Esse convívio é a pessoa que vai sentir. É brincar de ter bola de cristal, né? Exatamente. Então a gente trouxe uma simples reflexão. Hoje, com uma elétrica convencional, o cliente tem que se adaptar à casa. E, poxa vida, no século que a gente está, com as tecnologias que a gente tem, o porquê não a casa adaptar às necessidades do cliente e prover algo melhor? Então, a elétrica, a gente olhou para esse lado. Então, a gente trouxe essa solução da elétrica inteligente para resolver essas dores. Então, trazendo o exemplo que eu comentei das lâmpadas, de sair ligando ponto por ponto. Tem o primeiro benefício que a gente traz da elétrica inteligente é o que o Thiago comentou, que é a flexibilidade na lógica de acendimento de iluminação. Eu posso estar dentro da casa e depois, em qualquer momento, se eu sentir a necessidade ou se faltou algum acionamento de iluminação, com a elétrica inteligente a gente consegue resolver essa dor, né? E por incrível que pareça, 100% dos clientes que a gente tem hoje, eles pedem mudança. Então, ou seja, todo mundo que constrói e entra numa casa sente uma necessidade. Isso é o que a gente está vendo. E o outro benefício é que você, através das próprias teclas, você consegue ter um gerenciamento e uma autonomia da iluminação de forma mais simples. Então, eu trago um exemplo, quando eu falo desse benefício, que a gente chama de dupla função nos interruptores, né? Eu trago o exemplo do off geral, de você desligar a casa. Quem nunca aqui, até quem está nos ouvindo aqui assistindo, quem nunca esqueceu uma luz acesa na casa? E aí, às vezes, na correria, deixa essa luz acesa, não sai, não volta. Então, isso é uma dor simples, mas que todo mundo passa. Então, trazendo esse exemplo, como que esse benefício ele resolve? Eu posso ter um interruptor nos principais pontos de saída da casa, que eu aperto ele por 3 segundos, ele apaga toda a iluminação. Você cria comportamentos, né? Você cria comportamentos. E você traz um ponto muito importante para quem projetou luminotécnico, para o arquiteto, para a pessoa que está projetando, que é o quê? É dar condição de o usuário executar esses cenários que foi pensado. Sim. Então, hoje, ontem mesmo, eu estava participando de uma entrega técnica na cidade de Registro, e aí o cliente ele teve uma necessidade a casa é 2 pavimentos, então a hora que ele vai subir para deitar, ele queria um interruptor ali na escada que apagasse toda a área social. Então, ao pressionar por 3 segundos, a gente criou uma cena para ele que apaga toda a área social e ele some, tá? E aí que entra um ponto muito importante da elétrica inteligente. É que a elétrica inteligente, ela consegue atender a todo o perfil de cliente. E uma curiosidade que eu tenho, porque assim, eu sou um cara entusiasta nesse sentido de IoT na minha casa, até tento trazer aqui para o escritório, mas a complexidade é outra, porque envolve muitos agentes, né? Sim. Então, um dos pontos que a gente traz, o primeiro deles, acho que são dores diferentes também, né? Mas assim, dores em comum. Eu vejo a questão do custo. E eu não tô falando do custo da instalação, não tô falando do custo do serviço. Tô falando do custo que a gente tem de luz. Muitas vezes o pessoal não calcula isso. Por que esse mês veio isso? Por que aquele mês veio isso? Você deixou o ar-condicionado ligado? Você deixou a luz da sacada ligada? Você deixou... E parece besteira. Mas quando você vai estudar isso a fundo, você pegar isso, faz vezes 12, vezes uma pessoa que mora 20, 30 anos no lugar,
quanto de desperdício de dinheiro ela tá deixando por causa disso. E sem falar escritório. Quando eu falo pessoal que deixa a máquina ligada, quando deixa ar-condicionado ligado, porque aí vai queimando os componentes, vai perdendo a vida útil dos elementos. Sim. Então, existe uma dor, primeiro, que é de bolso. Né? E aí você pegar isso vezes X andares, vezes X pessoas no prédio, imagina o absurdo que se não se perde dinheiro por gestão. Vamos dizer assim, uma falha de gestão. Então eu vejo primeiro uma dor ali, que é universal. Segunda dor que a gente tem realmente aí como arquiteto, é a questão do que você falou. Eu fiz uma instalação, o que dá para fazer? Que aí vem as famosas gambiarras, os gatos, né? Que o cara fica fazendo, porque ele reage à obra como ela foi feita. Ele não conseguiu pensar numa obra antes para adaptar. E aí onde existem, que nem você falou, dispositivos, que foi o que eu fiz na minha casa, o prédio estava pronto, eu ia fazer o quê, né? Com um apartamento pronto. Eu fui lá e eu mesmo desenvolvi. Só que assim, acredito que eu seja um em, sei lá, 1 milhão que tem interesse em se aprofundar pro meu hobby, eu facilitar a minha vida. Então eu fui lá, estudei Sonoff, Tuya, e aí eu comecei a falar, caramba, cara, tem uma complexidade primeiro, que são componentes chineses, você tem uma série de plataformas que às vezes não se conversam, aí quase que eu tive que fazer um curso de programação para eu só querer falar para Alexa desligar a luz. Então, eu lembro que hoje, olha como o comportamento muda, né? Minha filha tem 5 meses, e eu falei assim para minha esposa, falei, você já parou pra pensar que a nossa filha nasceu numa época que ela não vai apertar o botão? Entende? Que ela ela tá num universo que ela vai falar só assim, Alexa, desligar sala. E lá em casa é assim, eu vou mandar depois um vídeo aqui, que eu configurei tudo na voz, né? Porque a gente tem os comandos, tem gente que gosta do tátil ainda, né? Só que aí eu pré-configurei, eu programador, fui lá e pré-configurei, ela reage à minha pré-configuração, mas ela não tem autonomia, que é o que eu entendo muito do produto de vocês, que é a elétrica inteligente, dela poder criar os cenários dela, porque tem uma diferença de uma coisa da outra. Uma coisa, tem que ter alguém que se dedique, entenda aquilo, faça aquilo, enfim, eu tive que fazer até curso para eu aprender a fazer isso. Mas por uma necessidade minha, que eu entendia que, pô, tenho curiosidade, tô lá do outro lado, minhas cachorrinhas estão em casa, tá um baita calor, pô, será que eu posso ligar o ar-condicionado, apagar as luzes, descer persiana? Então eu entendo que existe um mundo do IoT, sabe, ali, um mundo Sim. realmente de você integrar as coisas. Sim. Aí eu tive um problema, que até lá no dia eu conversei com vocês no stand, e foi um dia antes de ir pro stand. Acabou a internet do prédio. Ou seja, aí a minha esposa fala, Alexa, desligar sala, Alexa, desligar TV, e não conseguia. Aí a gente, cadê o controle? Cadê? O interruptor tá atrás da geladeira. E etc. Então eu tô trazendo um problema real, Sim. entende? Então assim, Sim. eu gerei uma dependência quase que 100% da internet, que quando eu tive um problema, Você ficou na mão. aí eu falei, poxa, peraí, então tem falha, porque eu já testei de tudo, cara. Já testei aquelas lâmpadas Wi-Fi que toda hora desconecta e conecta. Então assim, eu entendo que tem o nível amador, que a pessoa, ela quer curiosidade, ela quer se adaptar e tal. Existe um mundo já profissional, né, que eu entendo onde vocês já estão mais ali no mundo realmente profissional, que você cria algo e analógico, que de uma certa forma é digital e analógico, né? Porque você consegue independer dessa internet, que foi Fica híbrido, não? Ficar híbrido, porque eu falei, cara, até eles desenvolveram um formato lá que trabalha com local, não precisa de internet, né, que funciona, mas de novo, não é pro brinco pro afegão comum, você tem que fazer quase um MBA para conseguir fazer aquele negócio funcionar daquele jeito, né? E aí eu falei, não, quer saber? Vou deixar até aqui, que é onde eu consegui chegar, já tô feliz, tem 5, 6 comandos, funciona. Mas, trazendo o recorte do cenário, ela não sabe o tanto de comando que eu tive que fazer por trás para ela poder falar, igual a gente brincar lá quando eu chego lá, papai chegou, aí ele acende a luz de tudo, entendeu? Papai vazou, ele apaga a luz de tudo. Então assim, para funcionar dessa forma foi uma série de programações. E aí eu tive um problema, além da internet. E quando o equipamento queimou, eu tive que trocar o produto, e aí reconfigura tudo, aí faz cena de tudo, aí, nossa, realmente é um esforço grande, sabe? Então, claro que eu tô falando de uma automação, faça você mesmo, Sim, que é diferente de uma empresa que faça isso, né? Porque a gente tá falando de um custo também algo mais acessível, um custo profissional, o cara quer ter painel de som,
uma série de outras coisas, né? Então, foi automaticamente ali eu identifiquei, porque foi no dia seguinte, né? Esse que foi... Vocês falaram, vai lá, corta a internet lá. Corta e manda ele lá. E manda ele lá, né? Então eu falei assim, pô, bacana isso, né? Sim. E por trás disso tudo, quando a gente fala da cena, é customizável, o cara ele já tem que fazer o projeto desde o começo, sabendo tudo que ele deseja, ou faz um módulo central, alimenta toda a casa e ele pode customizar isso ao longo do tempo que ele tem lá e ele tem essa autonomia. Ele tem essa autonomia. Essa é uma grande vantagem da solução da elétrica inteligente. Que você prepara a instalação elétrica. Trazer uma analogia aqui, ou um exemplo melhor de uma pirâmide. Né? Então, você tem uma pirâmide. O que nós entendemos? Hoje, você trouxe até uma questão legal que é o analógico. Ah, mas eu perdi o Wi-Fi e aí o analógico, né? Como que funciona? Então, você está dependente hoje de uma solução que separou o Wi-Fi. Isso é uma dor que você trouxe. E a gente olhou a pirâmide no seguinte sentido. Quem está construindo precisa fazer o analógico. Não tem como fugir do analógico. Por quê? Porque até as tecnologias sem fio, ela precisa ser implementada numa estrutura elétrica. Né? E se a gente já precisa fazer esse analógico, por que não mudar esse analógico? Fazer um analógico mais inteligente? Então foi aí que a gente encontrou um meio dessa pirâmide. Então existe uma base que é elétrica convencional, que todo mundo que está construindo precisa fazer, e existe o pico da pirâmide, que é a automação, que não é todo mundo que faz. E que precisa. Que tem essa necessidade, mas não é todo mundo que faz. Então não tem como a gente evoluir esse analógico. Então a gente encontrou um espaço aqui no meio para falar assim, vamos evoluir esse analógico e vamos construir uma base nova. E essa base nova, ela é a estruturação para que você consiga chegar num resultado de automação com robustez e eficiência. É isso. Então, essa foi a nossa visão. E essa base, já puxando um gancho também para automação, ela é muito importante. Por quê? Porque uma vez que você fez essa base, você colocou o sistema da elétrica inteligente, você tem os recursos nos interruptores. Então, assim, se eu perder a internet, se acontecer alguma coisa, eu ainda consigo executar minha cena, por exemplo, de apagar a casa inteira. Então, eu vou dormir e eu não dependo da internet, eu posso usar. E essa base, ela já deixa toda a instalação elétrica, todo o sistema já pronto e não preparado, pronto para receber a automação. Então, o que nós entendemos na Danf sobre automação? É os recursos que você pode programar pelo celular, então ligar a luz pelo celular, criar cenas, tal, e Alexa. Isso aí, Murilo. Mas respondendo a pergunta, o cliente pode fazer alteração a qualquer momento. Ele entrou na casa, depois de 1 mês, ele sentiu necessidade? Maravilha. Depois de 2 anos, pronto, tá no jeito ali. Conforme a necessidade dele, é o que ele consegue estar fazendo esses ajustes. E eu lembro quando eu fui lá no evento que vocês tinham um aplicativo, né? Sim. Que além de ter essa questão do cara fazer ali no toque, tem a questão também do aplicativo, né? Que aí é onde entra a automação. Aí, exemplo, um case que a gente teve, uma vez eu estava participando de uma feira em Piracicaba e um senhor lá visitando, ele até falou, eu gosto de ter todo o controle da minha casa, dos interruptores, na cabeceira da cama. Então, na convencional, o que ele fez? Tirou todos os pontos da casa de iluminação externa e subiu no quarto dele. Então, deixou lá preparado, ele tinha na convencional mesmo ali um paralelo intermediário que comandava. Então, do quarto dele, ele conseguia fazer essa ajuste. Ele fez na convencional. Eu usou muito cabo para fazer isso. É isso que eu ia perguntar, porque o custo é muito alto. Muito alto, mas ele falou, eu preciso. Ele falou, eu não consigo dormir com uma luz acesa. Então, ele levou tudo lá. Aí, o que acontece? Passou um tempo, ele quebrou o fêmur. Aí ele já não subia mais no quarto. Ele estava dormindo no quarto de hóspede. E ele sentiu essa necessidade. Falou, nossa, cadê aquele controle aqui? E não vai mudar o físico, não né? Vai mudar. Não. Tira tudo e agora traz pra cá. Isso. Aí a hora que ele conheceu a solução nossa, ele falou, rapaz, se fosse há 1 ano atrás, eu tinha deixado a casa pronta, tinha feito desse jeito, porque todo aquele comando que eu tinha lá no meu quarto, eu podia replicar para cá sem passar nenhum cabo. Eu lembrei da história de um cliente nosso, que ele tem um lago na casa, ele construiu um lago, e o lago é o
é tudo para ele dentro da casa dele. E ele queria ter o controle do lago, da iluminação em mais pontos. Então, quando a gente startou a casa dele, foi lá, fez a primeira configuração, ele tinha em 3, 4 pontos o acionamento do lago. Isso eram pontos estratégicos. Aí, passado um tempo, eu voltei na casa desse cliente, ele estava com 10 pontos de acionamento do lago. E ele, como ele é um cliente mais técnico, era um cara também que... Ele mesmo ia lá e fazia os ajustes no painel, né? Porque é simples, né? É fácil fazer essa mudança. Então ele mapeava lá e ia criando os paralelos e intermediários do lago de acordo com a necessidade dele. Aí eu fiz uma pergunta para ele, falei... É José o nome dele. Eu, José, viu? Se fosse num sistema convencional, e aí? Ele falou, aí eu construí de novo para ter os 10 pontos de acionamento. Sim. Porque ele ia ter que rasgar tudo, parede, ele ia ter que fazer paralelo, ele ia ter que fazer canaleta, aí tem N gambiarras aí que dá para fazer, né? Sim. E um ponto que eu gostaria de comentar aqui também é a respeito de uma vez, quando a gente mostrou essa parte para um arquiteto, de fazer a cena, criar a cena, não só de apagar, que a gente comentou aqui do apagar, que nem eu tenho na cabeceira da minha cama, eu seguro a 3 segundos, eu apago a casa toda. Na saída também, então todo dia eu uso esses interruptores. Mas você tem um apagar. Mas você pode também criar cenas. Não só apagar, mas acender só as decorativas, fazer o que você precisa ali, né? Aí tinha um arquiteto conversando com ele, ele falou, olha, se tem uma matéria que eu mais gostei na faculdade foi o luminotécnico. Fazer essa parte, o projeto luminotécnico. Eu gosto demais. Mas ele falou, ó, o que acontece? Eu parei de colocar muito circuito nas casas, trabalhar com o que eu gosto, porque o que acontece? Ou os clientes deixam 100% aceso ou 100% apagado. Não consegue fazer o efeito que ele imaginou. Daí, conversando, ele até falou, ó, a casa da minha irmã. Na época, a gente estava apresentando para ele, acho que foi em 2019 que a gente fez essa apresentação para ele. Ele falou, ó, na casa da minha irmã, faz 2 anos que eu construí essa casa, fiz todo o projeto, mas nós temos um grupo de amigos que esses 2 anos sempre está frequentando a casa da minha irmã. E o que acontece? Chega lá, ou tá 100% aceso ou 100% apagado. Aí falou, a semana passada ele foi, dessa data que ele tem apresentado, né? Ele chegou um pouco mais cedo e já deixou uma luz do quadro somente acesa, uma outra focando no vaso, focando nos pontos que ele já tinha feito, preparado para a festa. A hora que os amigos chegou, começou a perguntar, viu, onde você comprou esse vaso? Falei, já faz 2 anos, a casa sempre teve esse vaso aqui. O pessoal falou, não, mas eu nunca notei esse vaso aqui, ó. Esse quadro aqui. Sempre teve aqui, mas ninguém notava. Então, por que é? A casa à noite, você consegue... É outra coisa. Com a iluminação artificial, ou você eleva o nível dela, ou você acaba também. Então, o que a gente fez? A hora que apresentou isso, ele é um cliente que vem indicando para nós as obras, a gente trabalha com ele constantemente. Porque ele falou, isso aqui ajuda muito. Aí, no final da obra, ele vai lá e falou, ó, eu quero essa e essa luz. Então, você segura por 3 segundos, é aqui que você vai fazer tal cena. Aqui, os clientes ficam muito satisfeitos. Porque você eleva o autoestima do cliente, né? Não, e também tem vários fatores, né? Por exemplo, igual ontem, vou dar vários exemplos, assim, lá em casa eu criei alguns, e aí eu tenho dificuldades por causa do Wi-Fi, né? Mas assim, eu comprei aquelas LEDs, não sei se você já viu, tem umas fitas de LED Smart agora, tudo da China. Sim. Coloca a fita, é USB, já vem com a fontezinha, liguei no USB, aí eu, beleza, coloquei no USB, coloco ali, aí eu vou colocando espalhado. Aí eu sincronizo no Wi-Fi e coloco, né? Só que assim, sem brincadeira, eu acho que por mês elas caem umas 2 vezes a conexão. Aí toda vez você tem que reconectar, etc. Mas tem uma vantagem, que eu até ia perguntar, né? Se existe nesse sistema dimerizável. Porque uma das coisas legais que a gente coloca é quando a gente quer assistir um filme, alguma coisa, eu desligo todas as luzes, a gente tem uma cena que a gente explica que é o modo Netflix, chama modo Netflix, aí ele apaga todas as luzes, deixa 20% os LEDs assim, depois eu boto uma imagem aqui, fica 20% os LEDs, e cara, deixa muito confortável. Sim. Muito confortável. E eu brinco com o pessoal, falo, gente, quando você sabe usar a iluminação, você tira muito proveito da iluminação. Não só para evento, para descansar, para escovar dente, para fazer atividades. E você quer ter conforto, né? Então, e a luz, ela traz esse conforto. A gente até gravou um podcast, depois eu vou deixar aqui na descrição, que o assunto do podcast, acho que era 4, 5 podcasts atrás, com o professor, que era sobre luminotécnica. E a gente falou sobre
a importância que a luminotécnica ela tem, né? De valorizar um produto, igual você falou, autoestima, etc. Depende do qual o propósito, né? Que a pessoa quer trazer. E muitas vezes a elétrica, o cara... ela foi feita com uma estrutura para aquele momento, e aí o cara começa a puxar, faz uns gatos ali para funcionar e até atende às necessidades que você quer. A questão é quando você depende 100% de um único sistema. Aí, para quem está escutando o podcast, tem aqui esse painel, né? Que é de vocês, certo? E é uma central. Esse é um módulo de controle. Módulo de controle, que basicamente todos eles vêm para cá e você faz toda a gestão por aqui no módulo de controle, né? Isso. Perfeito. Porque senão a pessoa fala, não, mas como assim? Eles vendem um interruptor mágico ali que você aperta... Não, esse Acho é que é interessante comentar com a galera o sistema. O sistema, Esse é um ponto que a gente fez quando a gente desenvolveu. A ideia foi centralizar tudo num painel, que aí dependendo do tamanho da casa é 1, 2 ou 3 painéis. Pode ter, né? Porque às vezes são andares, né? Às vezes o cara quer separar um painel para um andar, um painel para o outro, um painel para a área externa. Né? Vai depender do caso, né? Nós tem casa, às vezes, que é 1.700 metros quadrados e ela é terra. Então, imagina você trazer o cabo de lá para cá. Aí não é uma casa, cara. É uma mansão. É uma mansão, tem muitos assim. Então, o que é? A gente pode dividir em vários painéis, conforme a necessidade, mas onde que é? Todo o retorno chega aqui e os pulsadores aqui também. E qual que é a ideia? É centralizar tudo num painel, um ou vários na casa, mas está no painel, porque que se precisou uma manutenção, você vai direto ali. Os módulos sem fio, a gente trabalhou já também. Mas os módulos sem fio, às vezes, tá no interruptor ou tá numa lâmpada. Não onde que tá. Você tem que ir mexendo tudo. Às vezes é lustre, você tem que descer lustre, tem que fazer... pra você achar. Então, concentrando tudo num ponto só, já facilita. E o que é? Então, todos os retornos da iluminação vêm aqui, aí é onde... E os pulsadores também vêm até o painel. Aí é onde você faz todo esse controle. E um dos itens, o que é? Falando de elétrica, o principal... perda de energia que vem no bolso, que a gente comentou no começo. O que é? A principal perda de energia que tem numa residência é emenda. Então, emenda, você perde muita energia. Eu lembro porque na época do Senai, a gente ficou uma semana só emendando cabo. Eu falei pro professor, mas o que é isso? Eu falei, tá enchendo... Não tem outro assunto para falar, só tá falando de emenda. Para que isso, não? Mas aí na faculdade, entendendo certinho... a perca de energia toda, aí eu vi o quanto emenda é crucial. Se você não tiver um eletricista que fez uma instalação bem feita, uma emenda bem feita, cara, você perde muita energia e é desperdício, não volta mais. Não, e tem um ponto importante que você tá falando, isso acontece na rede também, em dados. Às vezes o cara contrata uma baita internet, já aconteceu isso no escritório, eu vou no escritório quando eu vou implantar, o BIM, né, que é a metodologia que a gente utiliza aqui, e aí o cara contrata lá a internet 600 mega, por exemplo. Chega lá, beleza. Aí ele comprou o switch errado. /100. Só deixa o switch, trouxe... Eu juro, por que a minha internet tá lenta? Falei, cara, você tá usando... Você tá vindo com uma informação, tá dividindo essa informação, ainda tá dividindo e com perda. Né? Então, pra quem não sabe, às vezes às vezes você acha que a infraestrutura é só a fiação. Mas não é só a fiação, é a fiação, dispositivo, é um conjunto, né? Isso. E às vezes as pessoas não sabem, né, disso. Elas vão na tentativa e erro. E até ia te fazer uma pergunta. Dentro disso, é possível a pessoa trabalhar com o sistema de vocês? A pessoa que tá ouvindo o podcast, às vezes fala, pô, eu queria adaptar isso para minha casa. Às vezes não foi feito com uma estrutura, a infraestrutura, ela consegue adaptar para isso ou ela perde? Ela tem que se desfazer dos fios ali que ela passou? Como que funciona geralmente? A casa, quando está pronta, é assim, ó, o foco nosso sempre é quem está em construção ou reforma. Uma casa pronta, ela vai precisar passar por uma reforma para fazer esse ajuste. Mas não perde o cabo que ela já passou. Dá para aproveitar, e a gente faz um estudo ali, né, para aproveitar o que ela tem e adapta só a parte dos interruptores, porque o interruptor, ele usa o cabo multivia. Então é isso que dá flexibilidade para a gente. Então você não precisa, exemplo aqui, ó, que é um paralelo, tem 18 cabos aqui, se for 6 paralelo. Agora, se a gente for com a elétrica inteligente, é um cabo disso aqui, você consegue comandar 6 interruptores, a mesma coisa. Então, se a casa está pronta, precisa fazer um ajuste na instalação, mas dá para ser feito sim. Aí só tem que ver se o dimensionamento, né, de cargas, etc, que ela colocou, se os disjuntores, tudo tá
Sim, tá as cargas balanceada. tá balanceada, porque aí o que que é? A gente tira do interruptor, vai pro módulo, e do módulo vem pro interruptor com outro tipo de cabo. Entendi. Aí os disjuntores, essas coisas, tem que manter a mesma coisa. E aí esse cara, geralmente, a boa prática, ele fica onde, geralmente? Normalmente do lado do quadro de elétrica. Tá, O quadro elétrico, ele já fica do lado ali. perfeito. Ou numa área, talvez num cabo ali próximo do... Aí a gente faz a avaliação, às vezes numa despensa, atrás de uma porta, alguma coisa assim. Entendi. Já tem. Aí a gente já fez ajuste, dependendo, teve um apartamento que não tinha onde pôr o painel, não tinha condições. Aí a gente abriu um alçapão, ficou no forro. Então todo o produto dá para ser posto ali. Então dá para a gente avaliar o que conforme a necessidade ali. Porque no caso desse já existente, já tá o painel pronto ali, né? Então você Isso. faria um do lado ali um nicho, colocaria para distribuir, né? Isso. E a questão é você sempre centralizar todos os módulos próximo de um ponto. 1 ou 2 pontos, mas está ali. E não está espalhado para casa. Porque daí fica difícil se precisar uma manutenção, né? Sim. E uma curiosidade que eu tenho recentemente eu fiz até uma aquisição, mas ainda não testei, não tive tempo de testar, não sei como é que tá hoje a inovação, né? Mais inovações além dessas, como tá no radar de vocês. Até ia perguntar, tendências e inovações, como é que tá isso hoje no radar de vocês? Vocês têm alguma coisa que vocês estão trabalhando que vocês querem compartilhar, que vocês estão vendo, assim, de tendências com relação à parte elétrica inteligente? Uma coisa que vocês estão vendo diferente? Olha, tem uma tendência que hoje já é realidade, que é a IA. Então a IA ela vai chegar muito forte, né? E já está presente, a Amazon já trouxe isso para a própria Alexa, então cada vez mais isso vai ser implementado. E como que nós, como fabricante da solução, a gente enxerga isso? A gente, na arquitetura, quando a gente foi construir o sistema, a gente dividiu em duas partes o sistema. O hardware e o software. Então, como que funciona? O hardware é isso. Então, aqui dentro são componentes eletrônicos que vai fazer ligar e desligar a lâmpada. Então, isso dificilmente muda, né? Então, é um hardware, ele é físico, ele vai mudar. Agora, o que muda? É a aplicação, que é o que está no software. Então, nós temos, além desse módulo, uma central, que é uma central que a gente utiliza para trazer o benefício da automação, que é conectar o celular, conectar a Alexa. Então, essa central ela é puramente programação. Então, o que nós estamos olhando? Qual que é o radar nosso? É olhar a como que está o desenvolvimento do mercado em termos de integração. Então, por exemplo, vou trazer um exemplo aqui da assistente de voz. Hoje a Alexa, ela, pelo menos no nosso campo, ela predomina ali, pelo fato da fácil integração e tudo mais. Mas existe em Google Home, existe a da Apple, entre outras que podem vir no mercado. Então trouxeram, por exemplo, um protocolo chamado Matter, que o que é? É uma forma de você ter o sistema da Danfoss, ter o sistema da Apple, e qualquer assistente de voz que você colocar ali no meio, ela vai servir, por exemplo, para conectar. Então isso é um olhar que a gente já tem. Então assim, como que a gente vai implementar isso, né? Então, a gente fica muito na escuta e nas necessidades que o mercado está mostrando para a gente poder aplicar e desenvolver isso. Porque como nós temos a fabricação, então a gente tem um corpo, uma equipe de desenvolvimento que a gente desenvolve de acordo com a necessidade. E onde que vocês estão hoje no Brasil? Piracicaba e Indaiatuba. A matriz fica em Piracicaba e a gente tem uma unidade em Indaiatuba. Não, e é importante dizer ali, pessoal do podcast também, que é um produto 100% brasileiro, né? 100% brasileiro. Que isso é legal, porque toda vez que a gente vai falar sobre esse assunto, tudo é China, importado, tudo. E eu acredito, agora falando um pouquinho dessa parte de inovação, porque eu sempre estou adquirindo como uma questão de pioneirismo ali, para entender. Sim. Sempre foi assim, desde a impressora 3D, quando saiu eu comprei a primeira impressora, uma das primeiras, que era de madeira. Então eu fui comprando, eu sempre fui muito entusiasta nesse sentido. E agora uma coisa que eu acho que vai entrar muito é a questão de monitoramento. Por exemplo, eu pago tanto de luz. Como é que você me garante que eu estou gastando isso de luz? Porque o cara mede lá e anota na cadernetinha e fala, você consumiu, né? Chega esse relatório na conta de luz. Só que, por exemplo, agora eles estão inventando aqueles... como chama? Os disjuntores smart. Smart. Né? Que você coloca e ele fala realmente o que está entrando e o que está saindo.
Sim. né? Então eu falei, pô, isso aí já é interessante, só que ele depende 100% do Wi-Fi. Do Wi-Fi, é. Né? Mas assim, é algo que eu acho que é interessante também ter um olhar para a parte de monitoramento, até para trazer como benefício, além da parte que a gente já sabe que ele é instantâneo, ali, o benefício que ele vai trazer no uso do dia a dia, mas para mostrar o benefício do bolso, né? Mensurar Sim. isso. Porque indicador é importantíssimo. Total. E também essa questão do aplicativo, vou te trazer um exemplo bem interessante que um colega meu falou, né? Que ele falava assim, cara, depois que eu deixei meu apartamento smart, aí ele tinha algum encontro, algo do tipo, ele já deixava no modo da cena, Sim. que é o que você Sim. falou da festa, então ele já deixava, a pessoa chegava e falava, nossa, mas como assim, já tá com luz e já tá tocando uma música? Aí ele falava, não, que eu tenho aqui uma rotina, né, que faz isso, um cenário, né? E eu vejo isso também muito com bons olhos, porque eu tô tentando implantar para o escritório, estudar, né, que essa é uma dor também que eu ia compartilhar com vocês, porque existe um universo do corporativo, Sim. que é uma dor gigante, né? Por exemplo, aqui a gente colocou ali, ó, em cima tem um sensor smart, ali também tudo sem fio. Problema, bateria, tem que fazer atualização, etc. Mas qual que é uma das vantagens? Na época, eu consegui fazer um estudo que você... Não gosto de falar inteligência artificial porque eu acho que tá banalizando algumas coisas, né? Mas você cria cenas que, se ele percebe que não tem uma pessoa no ambiente, ele desativa alguns comportamentos. Entrou alguém, ele reativa aqueles comportamentos. Não gosto de chamar de inteligência artificial, porque eu acho que inteligência artificial ela requer uma interação. E ali, na verdade, é uma cena. Né? Igual a gente já tinha muitos anos atrás, o sensor de presença, né? É uma automação ali mesmo que você faz. Que ele ativa alguns gatilhos, né? Sim. E a gente fez alguns testes com IR, com dispositivos IRs, e aí você percebe que às vezes você tem uns pontos que você barra, esse prédio aqui ele é um prédio antigo, e os ar-condicionados são aqueles de janela. E as placas que não tem mais para você deixar ali smart? Que aí você já não consegue controlar, ligar e desligar remotamente, por exemplo. Então, são pontos que eu acho que o mundo do corporativo, ele perde muito dinheiro, tá? Sim. A gente até tentou adquirir também uns componentes de computador que você colocava na placa-mãe, que aí você desativa e ativa remotamente, sabe? Pelo MAC address. Né? Você manda uma informação, ele... Exato. Só que assim, também, aí eu tenho N placas-mães diferentes, porque eu tenho Dell, aí eu tenho outras marcas da Dell, etc. E isso é um problema também. Então, é aquilo que você falou, às vezes a infraestrutura ela não foi pensada, talvez pode ser um futuro até para vocês pensarem, mas tem um lado da automação que eu sempre falo que se a elétrica não andar junto com a automação, ela não vai funcionar. Na verdade, sim. A automação vai depender muito, não só da elétrica, da infraestrutura. E a elétrica, claro, é um desses bigs pilares aí, mas eu vejo essas dificuldades, na minha opinião, quando a gente fala de automação. Porque todo mundo gosta de falar, de vender, falar, eu sou high-tech e tal. Eu vou na Casa Cor direto. A única novidade que tem lá na Casa Cor é um painelzinho. E aí, existe o comportamento do usuário, que é uma coisa que ninguém está monitorando, na minha opinião. Que é onde, por isso que eu sou a favor de ter os dados, porque aí você entende. Sim. E aí você molda o seu produto em prol daquele comportamento. Por exemplo, na minha casa, 90% é voz, cara. Quem manda é a voz. Então você fala, ó, liga, desliga, faz isso, esses comportamentos. Sim. É muito pouco a questão do toque, né? Por quê? Porque a gente tá no dia a dia, a gente já criou o hábito, já tem aquele cenário. Só que se eu vou já, talvez para meus pais, para eles já... Eu fiz um teste com eles de colocar automação na casa deles. Cara, mas ainda tem um negócio do toque ali. Eles não querem pegar um celular para ter que desligar. Entende? Então, eu vejo que a voz, entre o toque e a voz, assim, no comportamento do usuário, eu vejo que a voz, ela tá roubando um espaço muito bom de comportamento. Vocês também corroboram disso, né? Nós temos uma visão que é assim, se a gente conseguir no próprio sistema, no produto, ter as 3 formas... Aí você mata tudo. Você mata tudo, e é o que a gente trouxe para o mercado. Por quê? O Thiago deu exemplo aí da casa de 1.000 e poucos metros quadrados. Teve um cliente que nós recebemos eles na Danf e ele não queria de jeito nenhum ir para automação, e nem pela Alexa. Foi uma resistência já de primeiro momento. Não, ele lógico, ele tinha 60 e poucos anos, já morava numa casa grande e estava construindo sua casa, dentro do condomínio lá em Piracicaba. E era uma casa de mais de 1.000 metros quadrados. E aí ele não queria de jeito nenhum a automação e a Alexa. Então, por exemplo, nesse caso, o que a gente entrega para ele?
que ele poderia ter? Ele sair ali da nossa empresa com uma solução que resolveria, por exemplo, o dia a dia dele. A gente trouxe várias dores aqui. Então, a Tecla para ele foi o principal gatilho de venda. Sabe? Então, trazer ele para o cenário de que ele pode, através da Tecla, falar, então para ele fez mais sentido a Tecla. E hoje, o que ele mais usa? Alexa. A gente levou ele, criou consciência nele de necessidades e hoje ele usa Alexa. Então, assim, ele começou na Tecla e foi para Alexa. Por que às vezes é muito desafiador? Às vezes não, na maioria das vezes é desafiador você trazer o app e Alexa para um mercado completo, né, mais amplo, ou seja, todo mundo que está construindo. Porque não é todo mundo que vivenciou isso. Você não se vê mais sem Alexa. Então, quem usa não quer mais voltar no interruptor. É o que eu brinquei da minha filha, que ela vai falar assim, daqui o tempo. Vocês apertavam o botão? Como assim? Você apertava um botãozinho para ligar, né? E aí nós trouxemos esse complemento de falar, então vamos mudar o analógico também, vamos deixar o analógico mais inteligente. Por quê? Porque quem não quer uma Alexa ou um aplicativo que está tudo certo, cada um tem um perfil, ele tem um benefício, por exemplo, na teclinha. Então hoje o nosso sistema ele atende a todas as gerações. Pode ser pessoa que não gosta da Alexa, não quer, mas tem a teclinha. Ele é multicanais. Ele é multicanais. E esse cliente, o que é? Depois que nós fez a casa dele toda, tudo pronto, a elétrica pronta ali, aí ele chegou com uma dor dele. Falou, Thiago, tem uma dor aqui, ó, que o que acontece? A casa é 3 pavimentos, então tem 2 lances de escada, e foi a mesma coisa da casa que eu tenho em Limeira. O que os funcionários, quando sobe escada, larga a escada acesa. Então fica aceso, se eu não tô em casa, fica 2, 3, 4 dias a escada acesa. Porque ninguém tá nem aí. Falei, cara, isso eu fico puto da vida com isso daí. Eu não gosto dessa situação. O que nós podemos resolver? Eu falei, o que te atenderia? Aí a gente foi conversando ali, ouvindo ele, né? Eu falei, como a gente é desenvolvedor e a gente todo o software aqui é nosso, a gente consegue fazer esse ajuste conforme a necessidade do cliente. O que nós comentou com ele? Ele falou, se eu deixar esse interruptor da luz, a hora que você acender, ele ficar por 10 minutos aceso. Deu 10 minutos, se ninguém apertou para desligar, ele apagar sozinho, te atende? Falei, cara, é isso que eu preciso. Então a gente fez um negócio simples para ele, colocou uma saída ali temporizada e atendeu ele e ficou muito contente. Detalhe, né? Sem usar o aplicativo e Alexa. Sem ele programar pelo aplicativo e pela Alexa. No próprio analógico, vamos dizer assim. No próprio analógico a gente conseguiu trazer uma solução inteligente. Não, porque também entra naquele ponto, né? Aquilo que eu falei, existe as gerações, existe o comportamento, que nem você falou, esse degrau, né? Que a pessoa... E eu sempre tô observando isso, né? Porque, por exemplo, a minha esposa tinha feito peguei um tablet antigo e eu consegui fazer uma interface para ela em casa. Falei, ó, usa a interface. Você acha que ela usa? Ela usa tudo na voz, entendeu? Isso. E por quê? Ela não quer levantar, ter que pegar um tablet. É praticidade, né? E apertar, entendeu? E isso é um apartamento pequeno. Então, eu tô dando só um exemplo, porque eu acho que cada um tem... Ali eu já falo para ela, pô, quem quiser do teclado, usa ali. Quem quiser da voz, fala aqui. Agora, ponto que eu percebi, que aí foi um outro teste que eu fiz, eu gosto de fazer muito teste também, sim. Mas é assim, até o interruptor, aquele de touch e o de tecla, tem uma diferença muito grande de comportamento. Não sei se vocês já chegaram a monitorar isso alguma vez. Mas eu lembro que muita gente não gostava de usar o de toque. O dedo do cara não batia no lugar certo, né? Sabe assim? Ó? Então você via que tinha questões realmente... Experiência do usuário. Isso. Que a pessoa, ela tá aqui com a teclinha, né? E ela não... Ela sabe que aqui tá funcionando, entendeu? Ela sabe que começou e terminou, é 100%. É um true ou false ali, né? Isso. E no outro, não. Tinha que ter um retorno da luz, alguma coisa do tipo. Então, quando você vai olhando todas essas nuances, você vai entendendo também a evolução da tecnologia, com base no comportamento humano. Né? Isso é muito legal, cara, porque eu, basicamente, sou um entusiasta nesse assunto, né? Não comercializo esse tipo de coisa. Mas, assim, eu gosto de entender, estudar sobre isso, porque eu tô vendo cada dia mais, eu lembro que a automação era um negócio absurdo de caro, foi pro intermediário, agora ela já começa a ser mais acessível. Então hoje, muita gente aí que tá escutando podcast, às vezes quer ir partir para um estudo mais amador ali, tudo tem várias soluções prontas para a pessoa testar.
quer ir para o mundo já mais profissional, entendo que, por exemplo, a solução da Danf, você já quer trazer algo realmente com robustez, que vai funcionar offline. Eu acredito que até hoje é um dos melhores produtos que eu já vi que funciona dessa forma, porque os outros você tem que fazer, ainda tem um esforço. É assim, se o cara for assaltar a casa de alguém, né? Ensinando. O cara vai assaltar a casa de alguém. Basicamente, no módulo de internet, o cara corta a internet, manda o receber. Basicamente, ele tem acesso a tudo. Não é verdade? Se a gente parar pra ver, ele derruba e acessa tudo que tem ali. No caso da internet, da energia, ele vai ter que derrubar a parte elétrica, mas aí também não vai entrar, não vai sair, né? Então, tudo. É pra entender, porque assim, tem... É igual... Tem esses níveis. Por exemplo, eu vou dar um exemplo besta, cara, mas o meu forro, eu coloquei 2 caixas de som que é Bluetooth. Não tem senha, qualquer um conecta. Eu tive que criar uma cena pra toda vez de noite desligar. Por quê? Porque às vezes o vizinho conectava aquilo, não sabia qual era o Bluetooth, do nada era 2 horas da manhã, blam, blam, o que é esse... alguém conectou. Então eu tive que criar uma rotina na época pra toda vez de madrugada, quando for 10 horas da noite, ele desliga o Bluetooth, quando é 8 horas da manhã, ele liga o Bluetooth. Então, são situações que eu vivenciei, por isso que eu falo, quando a gente faz uma experiência de automação eu acho um negócio assim fantástico o que dá pra fazer, né? Porque a gente tá falando de elétrica, mas ele também ele tem camadas, né? Hoje eu já vi até soluções que tem geladeira, não sei se você já viu isso, Smart, que o cara deixa os compartimentos separados, verdura, fruta, etc. Cara, tá apodrecendo, tá faltando, tem um visor na geladeira, que ele já fala, olha, daqui X dias frutas vão vencer, etc. Eu falei, meu, que loucura é essa, né? Então a gente tá vivendo acredito que vai surgir outras soluções complementares, né? Isso é o puro IoT, né? O IoT Isso é o IoT, que é a integração e a gente ter as coisas no nosso plano de fundo, né? As coisas acontecendo. Então a ideia do IoT é essa, é trazer a conectividade para o máximo de dispositivo possível, para que eles consigam integrar um entre o outro. Então, hoje a gente tem essa questão. E um ponto que você trouxe aí em relação a você fazer as experiências, utilizar equipamentos hoje que tem disponível, a automação, está tudo bem. A gente entende o quê? Que cada solução ela tem o seu mercado. Né? E nós, como especialista, a Danf, nós temos a obrigação de, quando o cliente entra lá na nossa empresa, a gente orientar ele qual é o melhor. Então, assim, não tem o melhor ou o pior, tem o qual é mais indicado para a sua necessidade. Entende? Então, o foco que a gente trouxe para o nosso produto, o que era? Era a construção. É pegar pessoas que estão em fase de construção ou reformando, justamente por quê? Porque ali é uma possibilidade de planejar algo diferente. Agora, uma pessoa que está com uma casa pronta, que nem o Thiago trouxe, tem super condição de fazer, vai depender da disposição dela, das alterações, mas se ela não quiser ir para o nosso, ela vai para o que tem no mercado, que é o sem fio. Então, porque ela precisa adaptar algo. Né? Então, essa é uma visão também que a gente tem e de trazer algo para, vamos falar assim, a casa já não nascer ultrapassada. Sim. Entende? Sim. E também tem um ponto que eu acho bem legal. Por exemplo, se a gente vai para uma área de segurança, câmeras, né? Tava conversando com uma familiar minha, que ela falou, Júlio, você conhece alguma solução temporária? Eu vou viajar, que a gente deixa no Airbnb, eu preciso deixar a câmera para ver a parte de irrigação e tudo mais ali, porque ela é uma casa, né? Então ela liberava para o Airbnb, ela queria deixar essas câmeras na parte externa para segurança, porque a casa fica ali ao tempo, vamos dizer assim. E eu falei, existe, hoje você compra uma câmera, ela tem Wi-Fi, você conecta, você tem que ter um ponto de elétrica para ela ligar aqui, um outro ali, outro ali. Ela, não, tá bom. E aí ela falou, nossa, ela foi para fora do país, ela conseguia acompanhar. Então, aí depois de um tempo, ela já veio com uma outra dor, a evolução dessa dor. Júlio, então eu fiquei um tempo fora, a internet tinha caído, a gente ficou sem isso, eu já não conseguia ver a imagem, aí eu ficava preocupado e... Falei, então agora você já não quer mais uma câmera que se conecta na internet que te dê a imagem. Você já quer uma segurança residencial, é diferente. Isso. Né? Então, assim, a necessidade é diferente, porque aí você já quer ter um controle 100% real, você quer ter gravação, você quer ter outros... Então, eu sempre falo, depende, que é o que você falou, né? Qual é o... Mas é interessante porque o nível da dor vai aumentando, né? Ou ela vai, de repente, sabendo melhor o que ela quer, né? Sim,
vai expandindo a memória, aí o pessoal vai, o conhecimento vai... Não, bacana. E o que vale ali, é um dos pontos que a gente até comenta, que nem sem fio, você falou que tem acho que é a fita, né, que a cada 2 vezes, pelo menos por mês, ela desconecta, né, tem que reconfigurar. Imagine isso numa casa aí de uns 300, 400 metros quadrados. Então, tem aplicação, essas aplicações é voltada para cada um, pro seu segmento ali, ó. A gente sabe que um apartamento pequeno, o nosso produto, talvez se falar, o cliente for só no preço, não é tão viável. Mas tem um outro ponto depois que eu quero comentar aqui, que é sobre a saudabilidade, que é saúde do lar. Mas então, se você for nesse ponto, não fica bacana. Mas se pegar uma casa maior, o sistema nosso já teve casos do que é o sistema nosso ficar mais em conta do que a elétrica convencional. Dependendo se é uma casa com muito paralelo, muito intermediário e tudo. Então a gente consegue trazer todo esse porque o que diminui, né, de fiação, que o cara teria que fazer emenda e etc. Isso. Né? É porque também é um ponto importante trazer que a diferença de acionamento de luz, né, de realmente a alimentação, né? O cara usar para ligar um computador, né, são coisas diferentes, né? Que eu acho que também existe um outro universo ali que eu também já tentei explorar nessa questão de desligar a máquina, ele derruba ali o disjuntor, também tem as suas complexidades ali envolvidas, mas eu acho que é só para deixar claro, pessoal, para eles entenderem que tem... Isso, as tomadas ficam normal, né? E a gente tá falando de iluminação. Mas se precisar de alguma tomada comandada, a gente consegue também comandar por exemplo, para piscina, né? Bomba de piscina, esse tipo de coisa, né? Teve cliente que já pediu tomada no jardim, porque quando ele chegava no período de Natal, ele colocava os pisca-pisca, né? Enfeitava. E aí ele tinha que ir lá e desligar manualmente. Então aí ficou uma tomadinha, ele conecta lá, a gente, né, ele faz o acionamento, desliga e liga aquela tomada ali do pisca-pisca. Porque o pisca-pisca, ele liga no início quando instalou e fica lá 24 horas até retirar, né? Então ele queria fazer esse controle durante o dia, desligar e só ligar à noite. Então, economia de energia ali também. Uma tomada. Já estava implementando o sistema, ele trouxe essa tomada. Né? Um outro cliente trouxe uma necessidade do ferro. Eu quero cortar a energia do ferro, porque o colaborador já ferro de passar roupa. Ferro de passar roupa. Então, a hora que vai sair, ela orientou a colaboradora, ela não tem acesso ao aplicativo, tá? Pressiona aqui por 3 segundos, aí desliga a tomadinha do ferro, e o ambiente de iluminação dela e vai embora. E uma dúvida, e uma curiosidade, como fica nessa questão da pessoa lembrar? Por exemplo, porque você tem os logs de acesso quando a gente fala da aplicação, né? Sim. E aí, porque aí tem o fator humano, aí a cena é o ser humano, né? É o ser humano. Não, mas é um ponto muito importante que você trouxe aqui para a gente apresentar a necessidade para o cliente. Então, que nem o exemplo que eu trouxe desse cliente que a casa era de tantos metros quadrados, que ele não comprou a Alexa de início, mas ele comprou o interruptor. Como que eu elevei a consciência dele? Na necessidade. Chegou um momento, um dia, que ele me falou, eu entrei num feedback com ele, eu falei, tudo bem? Ele, tudo bem, só que teve um dia que eu esqueci de apertar. Eu falei, poxa, então você lembra da automação? É possível do aplicativo, por meio do aplicativo, você pode monitorar isso e você pode, de qualquer lugar do mundo que você tiver com internet, você consegue apagar. Aí ele falou, já achei interessante. Aí elevamos ele pro aplicativo, aí já fez todas as modificações, e aí veio depois, logo na sequência, a necessidade da Alexa. Então, ele foi experimentando isso, né? Tá? Também tem questões dos gatilhos que a gente fala, né? Sim. A pessoa fecha o portão, dá pra falar, quando ela fecha o portão, desativa lá, né? Então, aí é uma vantagem de ser totalmente físico, né? Porque no digital isso é um pouquinho mais complicado. Sim. Outro dia eu tava fazendo até um sensorzinho que você bota na porta, pra ver se não deixar a porta aberta. E quando vai embora do escritório, eu fiz uma rotina de segurança que, se deixa a porta aberta, ele me manda uma mensagem, né? Olha, a porta ficou aberta. Aí pra você ter uma noção, teve um problema na mola da porta, no térreo, que ali tem depois eu mostro pra vocês aqui saindo, que é um sensorzinho que fica uma coisa com outra, assim, ó. Ele só precisa estar próximo. A porta ficou assim, ó, coisa de 0,5 milímetro. Ele achou que a porta tava aberta. Entendeu? Quando eu vim aqui, a porta tava fechada. Só que essa dilataçãozinha já saiu fora, do sensor, ele achou que tava aberta. E eu falei, nossa, cara, eu tive que ir lá dar um ajuste assim, manual mesmo, e aí voltou a funcionar. Mas assim, importante explicar para as pessoas que todo mundo acha que às vezes as coisas também é muito fácil. E a gente entende que uma coisa é alimentação, outra coisa é criar
hábitos, rotinas ali. Se fosse no dia a dia, a pessoa ia fazer uma seta, pressione aqui 3 segundos ao sair, né? O brasileiro ia fazer isso, vai segurar ali 3 segundos e falar, pronto, a parte eu fiz agora. Sim, sim. E é questão de hábito também, né? E conforme vai usando, vai criando hábito, mas se tem a necessidade e esqueceu, a gente traz a tecnologia para o avanço da automação, então traz para o aplicativo. E uma curiosidade, do aplicativo hoje, ele é integrado já em todo, ele é um serviço à parte ou ele está integrado já em quem contrata as soluções de vocês? Ele é integrado ao sistema, então o cliente pode contratar já com o aplicativo, com a Alexa, mas dentro do nosso plano de negócio, até por uma estratégia comercial, ele pode fazer por partes. Né? Então, pegando o exemplo que eu trouxe de clientes que não estão nessa geração, com essa facilidade de entender o benefício do celular ou da Alexa. Então, ele entende o benefício de ligar a luz. Então, ele consegue fazer por fases. Então, ele faz a primeira fase, que seria elétrica inteligente, e a estrutura já fica pronta. Basta depois ele só ligar para a Danfoss e a gente ativa essa tecnologia para ele. Entende? Mas o sistema já vai integrar. Mas aí hoje é pelo um aplicativo mesmo, celular. Isso. Né? Isso. Se ele quiser também, sem ser celular, ele também consegue acessar via web, um site, um endereço para ele poder fazer isso ou não? Você fala em... Às vezes eu tô aqui, eu tô com o meu celular, eu falo assim, putz, acabou a bateria do meu celular, presta o celular aí. Aí ele entra meio que numa home, coloca login e senha e... Não, hoje a gente tem o aplicativo ele na Apple Store e na Play Store. Tá? Então, por exemplo, se o cara tem um Mac, ele vai conseguir fazer isso, porque o Mac ele centraliza, né? Mas se não é um Mac, ele precisa do Windows aplicativo. Ele não consegue, por exemplo, né? Hoje ainda a gente não tem essa necessidade, mas seria totalmente possível a criação disso daí. Não, é fácil de desenvolver, mas ninguém não teve ainda essa necessidade, né? Eu imagino, né? Até porque esse negócio de central, cara, ele é complexo, né? Porque eu lembro que eu comprei um computadorzinho, coloquei na minha casa, eu falei, vou fazer uma centralzinha dele. Aí, de novo, tô te falando todas as dores aqui, quem tá ouvindo e um dia for vai passar por isso. Aí foi lá, desligaram, foi fazer a faxina lá, desligou a ele poderia talvez logar, né? Ele pode logar em outro dispositivo e depois cancelar esse login. Sim. Baixa lá o aplicativo, loga com o usuário e senha dele por segurança, usa o que ele tem que usar, depois exclui. Agora, uma coisa maluca nessa parte da parte que é falada é que aí eu não sei como que eles podem melhorar isso. Aí eu tô falando para os dispositivos de som, né? Mas assim, eu até fiz um teste uma época se era melhor Alexa ou o Google Home, né? Cara, batido a Alexa ganhou. Sim. Vocês sabem por que a diferença, não? Você já chegou a fazer esse estudo, não? Não. Porque a pessoa ela tem preguiça de falar ok, Google. É mais fácil ela falar o nome, Alexa, e já falar o que quer. Você acredita, cara? Um detalhe. É um detalhe besta, né? Mas e eu tô vendo um teste agora de como você hackeia pra você colocar qualquer outro nome, né? Eu queria colocar Jarvis por causa do Homem de Ferro, né? Sim. Mas eu digo assim, você vê um detalhe como faz a diferença até na escolha do produto, claro, além do valor. Um ponto que eu gostaria de trazer aqui é a respeito porque a gente tem todos esses módulos sem fio, mas os campos eletromagnéticos estão circulando na casa. E o que é? O produto nosso é certificado pelo HBC, que é o Instituto de Saudabilidade. E o que a gente Saudabilidade. tem? Saudabilidade. É trazer saúde dentro do lar. Não só a construção verde e tudo, mas trazer a saúde. E quando o pessoal apresentou, que nós pegou um orçamento de um hotel para fazer, e o que acontece? A hora que porque até 2019 a Danfoss fazia instalações elétricas e automação. Até 2018. 2019 a gente não fez mais. E então aí chegou um orçamento para a gente fazer de uma instalação de um hotel em Olambra. E o que era? Da cama, o interruptor ficava pelo menos, se eu não me engano, era 50 ou 1 metro de distância. Precisava estar. A gente perguntou por que aquele ali que não fica muito fácil de acesso ali, né? Daí a moça começou a falar sobre essa questão da saudabilidade. A arquiteta comentando sobre campo eletromagnético que atrapalha. Eu falei, mas, o que tem a ver? Eu fiz a faculdade, campo eletromagnético, porque assim, energia, você pega uma tomada, você não vê a energia, mas você colocar a mão, você sente, você vai tomar um choque ali. Agora, o campo eletromagnético, já na lei de você não ver, você não sente, o nosso corpo não percebe, mas ele interfere muito no nosso corpo. E aí,
a gente ia fazendo essa avaliação, viemos aqui para São Paulo, fizemos todo o estudo, entender certinho. E quando começou, eles falaram, porque tem a questão do sono. E o que eu tinha para mim? Sono, o que é? Deitei 10 horas, acordei 6 horas da manhã, dormi, tá tudo ótimo. A pessoa falou, não, tem um sono profundo, tem toda essa parte. Eu falei, mas o que tem a ver? Aí comecei a monitorar meu sono. O meu sono dava no máximo 11 minutos de sono profundo. Agora você vê que às vezes você acorda e você não descansou bem. Eu falei, tá bom. Então a gente veio em São Paulo, fez todo o treinamento, entendi certinho. Voltei em casa, e o que é? Em casa tinha elétrica inteligente, mas na cabeceira da cama tinha uma tomada, energia ali, 127 volts. Então o que eu fiz naquela primeira noite? Já desliguei o disjuntor da tomada e desliguei o Wi-Fi. Então praticamente virou uma caverna ali em casa, cortou toda a energia ali, não tinha nada. Interruptor, a hora que ia dar o toque e acender a luz, tudo certinho, não. Aí naquela noite já foi para 30 minutos. Acordei outra coisa, falei, nossa, que noite gostosa. Então já começou a melhorar essa parte do sono. Então, o que eu fiz na cena? A hora que eu dava o off geral, desligava a tomada também. Então, essa parte do campo eletromagnético, cara, envolve muito. E a nossa solução, ela agrega para Estenhão. Porque todos os pulsos, como é só um ponto positivo do 24 volts, você pode trazer o interruptor na cabeceira da cama, mas não gera campo eletromagnético. Se você olhar aqui, o interruptor, como ele chega com esse cabo, nesse cabo não tem energia elétrica como é num sistema convencional. Igual esse daí. No sistema convencional, a energia que vai para a lâmpada, ela passa pelo interruptor. Aí logo você tem uma emissão de campos eletromagnéticos. Então, é um detalhe. É um detalhe bem importante, porque assim, na verdade, eu não sabia disso aí não, cara. Porque assim, é algo, claro, já é uma evolução um pouco, né? Porque existem algumas questões aí, não trazendo para o mundo religioso, né? Mas se você olhar a questão dessa parte de energia, quando a gente está falando do campo da física, pelo menos existem alguns outros sensores que eu já vi para térmica. Para sensor de campo eletromagnético eu nunca vi. Que você consegue fazer estudos, né? Igual na técnica você tem uns estudos da luz, né? Dos lumens, né? Quantos lux, etc. tem no ambiente. E seria interessante, né, se tivesse uma forma visual, né, de enxergar, porque aí que nem você chegou por uma forma, porque tem vários fatores também que vão influenciar no sono, né? Sim. Desde um dia bom, menos dor de cabeça, dinheiro na conta. Sim, tudo isso voga, né? Tudo isso daí vai falar, pô, dormi 8 horas aqui. Um ponto que eu comento com alguns clientes, porque tem clientes que, beleza, pô, muito, muito bom, cara, tem cara que comprou por causa disso. Né? Isso é tão importante. E o que eu digo? Que ao invés da gente remediar, tem como prevenir. Então, pode acontecer com o Thiago, não pode acontecer comigo. Pode afetar eu, não pode afetar o Thiago. Então, ninguém conhece, né, profundamente a reação que o nosso corpo vai ter. Então, se existe um estudo que pode acontecer, é uma forma de você remediar através dessa solução. E tem um ponto que aí, além do campo eletromagnético, daí ele comentou ali, nesse treinamento que a gente teve, que tinha uma arquiteta do Rio de Janeiro que o filho dela não crescia. Estava com uma questão de saúde e precisava esperar chegar nos 12 anos para fazer uma cirurgia. Então, quando ela fez esse treinamento, o que ela fez? Tirou a cama da onde estava, colocou num outro lugar que não tinha o campo eletromagnético. Em 3 meses, o menino começou a crescer. Aí eu falei, nossa, isso daí, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar em casa. Porque minha filha estava na faixa de 3, 4 anos também. E o que ela é? Ela, saúde total, fazia todos os exames. Tem um amigo meu, né, que ele é médico, e ele falou, Thiago, verifica, porque ela não está crescendo. Alguma coisa tem. Eu falei, não, mas a Olivia tá, saúde tem total, é o tempo dela. Mas aí eu lembrei disso aí, o que a gente fez? Já aplicou, tirando o campo eletromagnético, tanto do meu quarto quanto do dela. Cara, da turma dela da escola, ela sempre foi a menorzinha. Hoje, ela já tem, acho que 2 amigas só que tá maior do que ela. Ela passou todas as outras meninas. E é legal porque assim... em casa, caramba, cara, que loucura, hein? O Thiago conta isso, eu lembro sempre o início nosso. E, então, assim, a gente sempre, quando foi projetar o sistema, a gente sempre pensou assim, cara, a gente precisa testar primeiro. A gente precisa validar primeiro para depois
e sair isso para o mercado, né? Então, esse ponto da saudabilidade foi algo que ele testou e validou. Então, hoje, a gente pode falar, né, que realmente isso resolve, né, uma dor, que inclusive ele passou. Interessante, cara. É porque assim também, isso aí dá pra aplicar em muitas outras coisas, né? Quem trabalha com Feng Shui, trabalha com um monte, acho que é um... Agrega, não. Vai somando ali, né? Um outro benefício, um atributo que a elétrica inteligente hoje ela traz também, que a gente não comentou aqui, mas é importante destacar, é a segurança. Ela contribui para mais segurança do usuário, né? E por que disso? Porque a gente hoje tem a elétrica convencional, a energia passando no interruptor, né? Então logo tem uma energia elétrica ali por trás. O sistema inteligente, ele trabalha só com uma tensão de 24 volts. Então eu não tenho risco de, se eu for fazer uma manutenção, trocar um interruptor, qualquer coisa, tomar um choque. Até de acidente, né? Até de acidente. E um ponto interessante, que eu nunca tinha parado para pensar nisso daí, eu tenho um primo que ele mora na Irlanda e um dia ele foi visitar o nosso showroom em Piracicaba. E aí, comentando com ele e tudo, ele falou assim, poxa, amor, entendi, cara, faz total sentido, porque a minha casa lá na Irlanda, o interruptor do banheiro é fora do banheiro. Aí eu falei, poxa, por quê, né? Banheiro é a situação que a gente tá mais suscetível. Umidade, pé no chão, descalço e a gente aciona uma iluminação elétrica. Entende? Então é uma forma de você levar mais segurança. Existem as proteções por normas, né, que são as que não podem ser negligenciadas, mas você com a elétrica inteligente vai estar levando mais segurança. Né? Então você vai estar somando essa segurança. Muito bom. Porque essa questão a gente já trouxe quando desenvolveu o produto, porque na indústria a NR12 ela não permite ter acionamento acima de 60 volts. E lá você está com EPI, você está com o pessoal treinado, está tudo certo. Sim, mas no dia a dia não é assim. Na residência, você não está com EPI, você não está com nada. E você pode acionar 127 volts ou, dependendo da região, 220 na mão ali. Então, esse ponto, a gente pensou nisso daí também. Você entende como a base que a gente tem hoje de uma instalação convencional, ela é muito falha? Não, tem muitos pontos para melhorar. Sim, tem muita oportunidade, né? Oportunidade, é isso mesmo. Bacana. Pessoal, queria agradecer aqui a presença de vocês. Queria que vocês deixassem ali agora uma reflexão final para o nosso ouvinte ali. Eu queria agradecer a oportunidade de poder compartilhar a nossa experiência, o conhecimento que nós temos. Eu vi uma frase de um podcast que eu estava como ouvinte, que o pessoal falou assim, cara, uma semente guardada, ela não dá fruto. Então a gente precisa compartilhar, né, a experiência que a gente tem e o conhecimento que a gente tem ao longo desse tempo de mercado. Né? Então, aqui eu acredito que é uma abertura de porta, e eu também queria trazer um ponto que a gente não trouxe aqui, mas que é um propósito nosso, e a Danf nasceu nesse propósito, né? Nasceu com um propósito forte, que é o significado do nosso nome. Então, Danf, ele tem um significado por trás, que é o quê? Deus abre e ninguém fecha. Então, esse nome... ele foi inspirado na passagem bíblica, a porta que Deus abre e ninguém fecha. Então, todo lugar que a gente vai, toda oportunidade que a gente tem, a gente traz para essa reflexão e entende que é uma abertura de portas. Então, eu queria agradecer essa oportunidade, que a gente vem aqui entendendo que é mais uma porta que abre para a gente. Tá? E que ninguém fecha. E que ninguém fecha. Muito bom. E o que eu queria agradecer também, e uma coisa eu falo para quem está ouvindo, aproveita as oportunidades, porque a gente estava ali, exemplo, no Enix, não ia, como que a gente ia participar, mas ó, as portas que abriam. Então, se você tiver essa oportunidade de estar presente em algum evento, feira, o que é, essa conexão é muito boa. Então, o network é o que eu falo para todo mundo. Se tiver essa oportunidade, aproveita. Esteja pronto para quando o telefone tocar, né?